Essa questão do Congresso, as pessoas têm que entender o seguinte, né? Uma das coisas mais importantes que um governo tem que fazer é definir como serão apropriados os recursos, os valores que são produzidos por todos, né? Eu sempre quando trabalho, você sempre quando trabalha, nós trabalhamos em cima de uma base sociopolítica e econômica construída pela sociedade inteira. Eu não poderia estar aqui trabalhando sem pessoas que estivessem produzindo trigo, sem gente que estivesse fazendo roupa, sem gente que estivesse cuidando, por exemplo, da energia elétrica que está aqui. Então, porque nós trabalhamos em cima de uma base social e econômica que é constituída de forma conjunta, o governo acaba, por esse processo, regulando essa base, organizando essa base, azeitando essa base, porque você precisa, de alguma maneira, transpor recursos de um lado para o outro para que essas coisas funcionem bem. Agora, de que forma isso vai ser feito, né? Com que critérios, quais os grupos que vão ganhar mais, quais os grupos que vão ganhar menos, quais os grupos que já ganharam bastante não precisam mais, onde é que nós precisamos inovar, onde é que nós temos... Tudo isso é decisão de governo. E, na realidade, todas essas decisões extremamente complexas, elas vão se materializando na cabeça das pessoas nessa busca incessante que todos os grupos políticos na sociedade fazem por recursos. Quando o agronegócio vem a público, por exemplo, e diz assim, eu preciso de financiamento especial para poder plantar, é isso que eles estão fazendo. Eles estão chegando na sociedade e dizendo o seguinte, olha, desse conjunto de trabalhos que todo mundo fez, eu preciso uma parte maior porque eu sou mais importante, eu produzo a comida para as pessoas. Nós, na sociedade, temos que saber se isso é verdade ou não, temos que decidir se nós queremos dar para eles esses benefícios. Quando os militares dizem, olha, as minhas filhas e as minhas mulheres precisam receber pensão, não interessa o que aconteça comigo, porque senão eu não vou trabalhar, eu não vou para a guerra, Nós, na sociedade, precisamos saber, será que os militares vão para a guerra mesmo? Será que suas filhas e suas mulheres merecem isso tudo? Ora, quando os bancos vêm a público dizer, olha, eu preciso aumentar os juros, porque senão eu não vou continuar fazendo esse trabalho de organização e regulação do papel moeda e de como todo mundo precisa disso. Ou seja, todos os grupos na sociedade usam as suas ferramentas para fazer essa disputa sobre qual é a quantidade de recursos que cada área vai reter. O problema é que, de uns tempos para cá, Andréa, alguns desses grupos resolveram colocar as suas ferramentas longe da política. Né? Nós, trabalhadores, por exemplo, todo mundo que é trabalhador, nós tínhamos uma ferramenta importante, que eram os sindicatos. Os sindicatos foram tornados ilegais de todas as formas que você possa imaginar. Né? Primeiro se tirou a liberdade dos sindicatos de se manifestar. Hoje em dia um juiz decide se uma greve é ou não é abusiva. Se a greve for abusiva, ele manda parar e ponto final. Depois a gente tirou a legitimidade ética dos sindicatos, começou a se dizer que a política era uma grande palhaçada. Né? Depois se tirou o financiamento dos sindicatos. Hoje, as nossas armas, dos trabalhadores, ela está muito debilitada. Em compensação, as ferramentas das outros grupos sociais para buscar esses recursos estão cada vez mais fortes. E um desses grupos é o Congresso. O Congresso decide que dessa quantidade de dinheiro que todo mundo produziu, ele vai abocanhar 50 bilhões de reais por ano. Numa coisa que em nenhum país do mundo tem, tá? Em nenhum país do mundo, as verbas discricionárias, ou seja, aquelas que o Congresso pode alocar, é tão grande proporcionalmente quanto é hoje no Brasil. E o efeito disso é em função do acordo feito entre Bolsonaro e Arthur Lira para transformar a institucionalidade brasileira. E se esse acordo não for rompido quando Arthur Lira sair da presidência, ele vai se tornar a institucionalidade brasileira. E nós vamos nos tornar um parlamentarismo de fato muito mais complexo e muito menos democrático do que se nós tivéssemos votado isso lá atrás. A sociedade brasileira votou que não quer ser um parlamentarismo, quer um presidencialismo. Só que o Arthur Lira, com a ajuda do Bolsonaro, resolveu não dizer não, nós vamos fazer a coisa diferente. É importante reverter o que está acontecendo. E isso está sendo feito via judiciário. O Dino está comprando uma briga tremendamente complicada e eu espero que ele saia ganhando. Agora, o parlamento resolveu jogar por outro lado. Em vez de bater de frente com o judiciário, o parlamento brasileiro resolveu bater de frente com o executivo. E aí agora está dizendo que o presidente Lula é que tem que fazer o judiciário se acalmar. E eu não sei efetivamente
se alguém dentro do governo acredita que cedendo às pressões do Congresso e do Arthur Lira, nós vamos ter algum tipo de vantagem. Não estamos. Eu espero que o governo se abstenha dessa discussão e que o judiciário coloque o legislativo brasileiro no seu devido lugar. Porque vamos lembrar, André, esse legislativo foi quem começou toda essa bagunça, porque é em cima do golpe contra Dilma Rousseff, um golpe que tinha militares e legislativo organizado, que a coisa toda desandou.